Jesus, que o Senhor venha, Pai, usá-lo poderosamente nessa noite, através do Teu Espírito Santo, Senhor, usando Ele, Pai, para falar aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, Pai, sua esposa, sua filha, e que tudo aquilo, Senhor, que o pastor Miguel planejar, Senhor, venha ser bem sucedido, Pai. Honra a vida do Teu Filho, Pai, nesta noite, e que sejamos edificados através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, filho. Aleluia. A graça e a paz para a igreja do avivamento. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu vou, nós vamos. Só para nível de comunicação, os nossos pastores não estão aqui essa noite, pastor Bosco, pastora Célia, porque o pastor Bosco pegou uma virose e aí está em casa, né, se cuidando. E aí eu já peço, nós já pedimos que você, igreja, orem pelos nossos pastores. Né? Felizmente tem sido acometido de algumas enfermidades que têm tirado a presença dele de estar aqui conosco. Né? E eu sei que nós sabemos que esse é o lugar onde eles se alegram muito, estar em comunhão com o povo de Deus. Então, quando você lembrar, ore pelos seus pastores, mande mensagem, pergunte como é que está, porque isso é bom. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. E eu quero iniciar esse momento de pregação lendo 2 trechos das Sagradas Escrituras, onde Abacuque se expressa diante da presença do Senhor. Abacuque, capítulo de número 1, versículos de 1 a 4. E posteriormente nós vamos para Abacuque, capítulo 3, 17 ao 19. Amém? Achamos? Profeta Abacuque. É um dos profetas menores, às vezes é um pouquinho mais difícil de achar dentro da Bíblia, né? Porque fica entre outros profetas menores também. Mas vamos lá. Diz assim a Sagrada Escritura. Eu vou ler por ali, porque aí fica só uma leitura só. Por esta causa... Não, capítulo 1, versículo 1, por favor. Abacuque 1, 1 ao 4. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Capítulo de número 3, versículo 17 ao 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Pai, nós te louvamos, rendemos graças a Ti por Tua bondade, por Tua fidelidade, rendemos graças a Ti, Senhor amado, porque nós chegamos aqui essa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada um daqueles que já passaram aqui, Deus, em nome de Jesus, contribuindo para que esse culto viesse a acontecer de uma forma tão maravilhosa como tem acontecido, desde ali a entrada, Senhor amado, até aqui, aqueles que estão servindo, adorando e exaltando o Teu nome, Senhor. Te pedimos nós, abençoa as suas vidas em nome de Jesus e também já visita os nossos pastores com a Tua graça, com a Tua cura, Senhor amado, em nome de Jesus, e que eles venham testemunhar brevemente que o Senhor restaurou a sua saúde
em nome de Jesus. Enquanto nós estamos aqui, nós te pedimos, Pai, visita as nossas casas com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Como a maioria da igreja sabe, nós estamos trabalhando um tema nesses 2 meses chamado consagração em tempos de distração. E aí, apesar de a pastora Célia ter me comunicado que eu ia pregar na sexta-feira, eu já estava ministrando, derramando o meu coração, debruçando o meu coração diante da presença do Senhor, clamando ao Senhor para que Deus alinhasse o meu coração com aquilo que Ele estava querendo falar comigo. E eu faço isso se eu vou pregar ou se eu não vou pregar, porque eu creio que Deus ele tem sempre uma palavra para liberar sobre as nossas vidas. O céu está sempre liberando algo sobre o nosso coração. Aí cabe, como foi já falado aqui, cabe a nós estarmos com o nosso coração disponível ou não para ouvir aquilo que os céus têm a ver. Para nível de entendimento, eu queria só dar um panorama aqui do que se trata esses textos que nós lemos e do contexto que estava inserido Abacuque. E a história bíblica narra que o profeta Abacuque surge em meio a um cenário de profunda crise moral, política e espiritual. Esse era o contexto de Abacuque, posteriormente, depois do contexto também de um profeta menor chamado Naum, que estava no mesmo momento de crise. Vivendo dias em que a esperança parecia não estar presente na sua realidade. Você vai estudar a história desse contexto, você nota que era justamente isso que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que Deus o fez enxergar todo esse caos. Todo esse mal, a princípio, provoca muitas indagações no coração do profeta. E aí, no versículo 3 do capítulo 1, inclusive, narra uma das mais tremendas indagações do coração desse profeta, quando diz assim, ó: por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nesta terra? Abacuque começa a analisar a situação do seu contexto, começa a analisar o momento que ele estava inserido, começa a avaliar aquilo que Deus estava mostrando ao seu coração, e algumas indagações começam a surgir no coração daquele profeta. E uma delas ele faz esse questionamento a Deus: qual é o intuito do Senhor me fazer compreender, me fazer enxergar, parar para analisar todo esse caos? Inclusive, Abacuque começa essa indagação no versículo de número 2, quando ele fala com o Senhor, ele questiona a Deus: até quando eu vou clamar por tua ajuda sem que tu me des ouvido? Isso é um dos clamores do coração de Abacuque. Aí você já nota o peso que esse homem, como profeta de Deus, ele estava vivendo. É tanto que a minha tradução bíblica, ela inicia o primeiro versículo dizendo que é um peso onde Abacuque viu, o peso que Deus revelou ao coração de Abacuque. E por causa desse peso, Abacuque faz algumas indagações diante da presença do Senhor. Mas a verdade é que o intuito do Senhor não é gerar dúvidas no coração do profeta, mas conduzi-los a outras questões. Pode parar para analisar que no nosso cotidiano, muitas vezes nós fazemos análise daquilo que a gente está vivendo, principalmente os pais de família, os homens, né? Que têm a responsabilidade mais pesada de sustentar a casa. E aí começa a avaliar de onde vem o recurso, de onde vem a provisão, de onde vem isso, de onde vem aquilo, as coisas não estão fluindo, e aí o coração, se não tiver cuidado, o coração vai vagar por muitas indagações, por muitas questões. Mas a grande verdade é que não havia no coração do Senhor o intuito de gerar simplesmente questionamentos no coração daquele profeta, a ponto, inclusive, de que ele possa imaginar que Deus é esse que vê tudo o que está acontecendo e não se move de forma alguma. Note que, apesar de que esse texto foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, por volta de aproximadamente 2.500, 2.700 anos atrás, mas a realidade é que esta verdade continua sendo, muitas das vezes, aquilo que tem dormido junto conosco na cama, o que é
a preocupação com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A preocupação com tudo aquilo que está acontecendo no nosso contexto social. Mas o desejo do coração do Senhor, quando nos permite validar essas indagações, é nos mover para algum lugar. Infelizmente, alguns tomam a noção da situação que estão vivendo e vão apoiar o seu coração na busca por resultados humanos. Legal, porque eu não comentei nada com a Rosê do que eu ia ministrar hoje. E ela já iniciou louvando um dos louvores que talvez eu pediria a eles para louvar no final, é Rompendo em Fé. Onde fala que cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de eu crescer um pouco mais. E como é que a fé é provada se não for no meio da tribulação, se não for no meio das dores, se não for no meio das tentações, se não for no meio das angústias da vida? Porque é bem verdade, querida igreja, amados irmãos, e talvez você que vai ouvir essa mensagem esteja passando por isso. Quando tudo vai bem, nós temos uma forte tendência a não lembrar do Senhor. Nós temos uma forte tendência a deixar o nosso coração vagar no seguinte pensamento: está tudo bem e eu não preciso do Senhor. Mas a verdade é que estando bem ou estando mal, tendo muito ou tendo pouco, a nossa suficiência, ela tem um nome. Ela só não tem um CPF porque não está aqui no nosso dia, mas ela tem um nome e é Jesus o Cristo. A nossa suficiência sempre é e sempre será Ele. E Abacuque começa a analisar essa situação onde ele estava, e aí uma indagação surgiu ao meu coração. Qual é o intuito de contemplarmos toda a nossa realidade? Qual é o propósito de permitirmos o nosso coração vaguear diante daquilo que a gente está vivendo? Para muitos, a sua realidade tem sido usada com diversas distrações. Inclusive, é o tema principal que nós estamos trabalhando nesses 2 meses. Diversas distrações, muitas indagações, muitos questionamentos, e por vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos fazer as mesmas indagações que Abacuque fez. Será que o senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que os teus olhos não estão contemplando aquilo exatamente que nós estamos vivendo? E eu fui fazer uma pesquisa sobre essa abertura de coração de Abacuque diante da presença do Senhor, e a verdade bíblica afirma que muitos outros homens na história fizeram a mesma indagação, pastor Paulinho. Jó chega a questionar, inclusive, o dia do seu nascimento. Tá? Ele chega até a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Davi chega a fazer a mesma indagação: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? E aí entra Jeremias e tantos outros homens de Deus que fazem essas mesmas indagações. E o que eu acho fantástico é que quando nós nos deparamos com situações como essa, só nos coloca à disposição do entendimento de que eles eram homens da mesma proporção que nós somos, passaram pelas mesmas dores que nós passamos, enfrentaram as mesmas dores que talvez você esteja enfrentando hoje. Entre a indagação de que a luta está muito intensa e de que Deus não responde, e de que como é que vai ser a saída, eu por muitas vezes passei a fazer essas indagações. E Satanás, ele é especialista em ser oportunista, e ele se apropria da oportunidade que nós estamos vivendo para poder botar a pata imunda dele sobre a nossa situação. E ele é o maior autor de colocar dúvidas no nosso coração no que se refere ao nosso contexto social, à nossa vivência. E quantas vezes, talvez você não, mas eu fui indagado pelo próprio diabo: onde está o Senhor? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está contemplando essas situações em que você está sendo inserido? E a grande verdade é que se nós deixarmos o nosso coração vagar por essas distrações, pode ser que no próximo domingo você falte o culto, no outro domingo você falte mais um culto, no outro domingo você falte mais um culto, e aí você vai fugindo de diante da presença do Senhor. Porque em vez de solucionar as questões do coração, as distrações da vida no Senhor, nós estamos permitindo que Satanás continue enchendo a nossa cabeça de distrações, e já
se não vigiarmos, nós vamos nos perder, como infelizmente muitos têm se perdido. Mas a grande questão é que, note que eu escolhi de propósito 2 textos que não tem nada a ver um texto com o outro. Pode avaliar. O texto de Abacuque, capítulo número 1, começa com Abacuque derramando o seu coração diante da presença do Senhor e questionando a Deus. Será que tu não está aqui presente nessa situação? A Bíblia afirma que Abacuque faz a exclamação de Senhor, até quando eu vou clamar? E a palavra do Senhor fala que pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Então Abacuque está nesse momento derramando o seu coração com uma indignação de tudo aquilo que estava acontecendo no seu meio. Um caos moral, um caos social, um caos político, um caos espiritual. Porque, queridos irmãos, se nós não cuidarmos do nosso coração, as tribulações que nós estamos passando, elas vão ter um poder devastador de nos afastar da presença do Senhor. Se nós não cuidarmos do nosso coração, as tribulações que a gente está enfrentando vai ter um poder devastador de colocarmos Deus na parede. Se Deus não responder hoje, amanhã eu não estou mais com Ele. Ou será que é só eu que faço e já passei por essa situação? Acredito que não. Mas essa é uma situação onde a gente precisa lutar com todas as forças que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Porque se nós formos lutar com a nossa própria força, a gente não consegue vencer essas tribulações. Mas quando nós alicerçamos o nosso coração no Senhor, com a força do seu poder, as coisas elas são desenroladas de uma forma sobrenatural, extraordinária. E Abacuque começa o texto questionando a Deus e finaliza o seu livro fazendo uma das mais perfeitas declarações de dependência, Joel, diante da presença de Deus. Ele diz assim, Senhor, eu estou clamando a Ti, o Senhor não me escuta? E finaliza dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que falhe a safra das oliveiras, eu todavia me alegrarei em Ti. Aí a grande questão é, o que é que aconteceu com Abacuque do capítulo 1 até o capítulo 3? O que é que aconteceu com um coração indignado com a situação até um coração que se dobrou na dependência de Deus a ponto de falar, mesmo que nada aconteça, eu me alegrarei em Ti. E aí entra justamente o tema que nós estamos trabalhando. Nós vamos discorrer aqui no meio desses 3 capítulos e vamos ver que a consagração, curvar-se diante da presença do Senhor, nos permite viver, nos permite desfrutar de tudo aquilo que os nossos olhos naturais não estão contemplando, mas de que a fé nos garante que Ele tem poder para fazer, para liberar sobre as nossas vidas. Porque a fé, a Bíblia fala que a fé é justamente isso. A fé é a convicção que eu tenho de que algo vai acontecer, mesmo que os meus olhos não consigam contemplar. A fé me faz entender de que, por mais que a situação me permita questionar a Deus onde Ele está, em contrapartida, ela também me dá essa liberdade de dizer, Deus agindo ou não agindo, Ele permanece sendo Deus e permanece tendo a resposta que o meu coração precisa para que eu possa prosseguir. Às vezes nós falamos de consagração e consagração foi muitas mensagens que até o Assis falou aqui. São muitas mensagens que são realmente chicote, porque nos coloca numa posição onde nós precisamos avaliar a nossa vida e consertar a nossa vida. Mas há recompensa na vida de todos aqueles que vivem uma vida de consagração. Todos aqueles que se colocam à dependência do Espírito desfrutam de recompensas que só vão conseguir avaliar esta verdade e as suas vidas baseadas nessas verdades quando o seu coração estiver curvado diante da presença do Senhor. E Abacuque fez exatamente isso. Ele clama num contexto de revolta, mas eu acho fantástico, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A perspectiva dele muda de uma forma totalmente diferente. E aí nós vamos entender um pouco do que acontece com Abacuque. Primeiro, por que eu devo dobrar a minha vida e se consagrar ao Senhor? Já fez essa pergunta? Estamos há
1 mês e meio falando sobre consagração. Mas você já se fez essa pergunta? Por que eu devo me consagrar? E aí, talvez você não tenha feito essa pergunta, mas eu lhe induzo a fazer e eu tenho uma das primeiras respostas. Primeiro, porque apesar das distrações, nós não podemos permitir que o nosso coração vagueie no nosso contexto, daquilo que os nossos olhos estão contemplando, sobre uma visão de que Deus está ausente. Se nós não curvarmos nosso coração em rendição ao Senhor, no contexto que nós estamos vivendo hoje, e eu não sei você, mas talvez eu seja o único que esteja passando por lutas, mas acreditando que não. Mas se nós não trabalharmos o nosso coração diante da presença do Senhor, esse contexto de lutas vai nos colocar em uma situação onde nós vamos ver uma possibilidade de que Deus está ausente da nossa caminhada. E isso é uma das maiores mentiras de Satanás. Como a maioria sabe, eu saí de um contexto familiar onde minha família era um bandista. E por muitas vezes eu fui questionado espiritualmente, em batalhas espirituais, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E se nós não cuidarmos da nossa vida, do nosso relacionamento com o Senhor, todas as dores que nós enfrentamos, nós vamos baseá-las nesse questionamento. Será que o Senhor não está contemplando? Será que o Senhor não está vendo aquilo que eu estou passando? Será que o Senhor não está com os teus olhos voltados para a minha vida? E isso é uma realidade que nós, como servos e servas de Deus, nós precisamos trabalhar o nosso coração para não se perder nisso. Porque se nós nos perdermos disso, o diabo ele venceu a batalha. E é muito difícil se retomarmos nosso posicionamento diante dessa verdade. As lutas, elas não chegam no nosso coração com o intuito de paralisar a obra do Senhor. Mas Deus permite para que as nossas próprias vidas elas sejam moldadas. Para que as nossas próprias vidas elas sejam ajustadas com a sua graça. E é fantástico que nos piores momentos das nossas vidas, quando chega o refrigério. Agora eu me recordei de uma das mensagens que tu pregou, pastora Maiara, onde no momento de mais intenso desespero, houve-se o refrigério da parte do Senhor. E olha como isso é perfeito. Mas pode notar que nos nossos maiores desesperos, antes de nós desfrutarmos do refrigério do Senhor, sempre vem um momento de indagação. Um momento de angústia, um momento de dores, um momento de tristeza. Um momento onde a nossa fé ela é provada. Um momento onde nós somos colocados contra a parede, e muitas das vezes é literalmente contra a parede, que a gente chega a questionar justamente esse posicionamento de Deus. E aí a palavra do Senhor nos faz lembrar de um Salmo 121, onde o profeta ele diz assim, ó, eu elevo os meus olhos para os montes. E aí a história narra de que todos os ídolos, todos os deuses daquele povo de Israel, ele era colocado nos altos montes. Então, quando o povo precisava de uma resposta, eles olhavam para o alto e ficavam contemplando qual é o Deus que vai responder. Se é Baal, se é Astarote, se é um, se é outro, qual é o Deus que vai responder? Aí o salmista diz assim, eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Aí ele lembra que o socorro dele não vem de Baal, não vem de Beuzebu, não vem de Astarote. E ele diz assim, ó, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos, a finas forças, lutar contra as distrações, porque se o nosso coração se perde em qualquer esquina dessas lutas, nós vamos colocar em xeque até a nossa própria convicção. As distrações geram essa dúvida do nosso coração. Abacuque estava exatamente inserido nesse contexto. Passa a avaliar a situação que ele estava inserido e ele questiona. E ele talvez até chegue a duvidar. A Bíblia não deixa claro, mas deixa um questionamento. E aí, quando nós analisamos essa situação, uma outra pergunta surge no meu coração.
E a questão é, seria Deus injusto com tudo isso que está acontecendo? Seria Deus injusto com toda essa situação que está acontecendo nas nossas vidas? E aí a resposta já é bem perfeita, né? De modo nenhum. Pois mesmo em meio às tentações ou às provações, ele garante o escape. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, diz assim, ó, porque não vos veio tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com estas situações, ele vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, aquilo que acontece com a gente, nós precisamos avaliar, tratar isso à luz das Escrituras, porque se nós estamos no momento que nós estamos, e se for um momento de dor, se for um momento de tribulação, de tentação, de angústia, de perseguição, lembre-se, Deus ele é fiel. E porque ele é fiel, ele não abandona. Eu, Miguel, posso te abandonar, mas Deus de nenhuma proporção. Pode faltar os amigos, pode faltar o recurso, pode faltar a saída, pode faltar o conselho, mas o Senhor jamais vai te abandonar. Recordei-me agora quentinho. Isaías 49, versículo de número 14, a Bíblia fala que o povo olha para Deus e diz assim, mas Sião, bota aí por favor, Isaías 49, 14. Me ajuda aí para mim não falar. Mas Sião lamenta. Ora, Yahvé me abandonou, o Eterno me desamparou. Pula. Aí a resposta do próprio Deus a essa situação de possível abandono, mas abandono não de Deus, mas de um coração perdido. Porque todas as vezes que nós estamos colocados em situações devastadoras, nós nos sentimos perdidos. Mas a resposta de Deus é justamente essa. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Quem está falando isso aqui é o próprio Senhor, usando a boca do profeta Isaías. Eu jamais me esquecerei de ti. Vai, 16. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos e os teus muros estão sempre diante de mim. E aí eu digo para você com muita propriedade, por mais que as distrações elas venham com esse poder de nos tirar o nosso foco de diante da presença do Senhor, o Senhor sempre vem com respostas justamente em cima daquilo que nós estamos precisando. E eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que a resposta que você está buscando do Senhor, que estes dias, em nome de Jesus, os céus se abram sobre a sua vida, os céus se abram sobre a sua casa, que o seu coração seja alinhado em nome de Jesus e a voz do Senhor ecoe sobre a tua vida, respondendo exatamente aquilo que tem pesado no teu coração. Aleluia. Por que eu preciso de consagração? 2, porque a consagração nos guia a um posicionamento correto. E aí entra exatamente o que aconteceu com Abacuque, entre um coração questionador e um coração dependente. Entra exatamente o que foi que aconteceu com ele. A Bíblia narra que ele tem essa conversa com o Senhor. No meio do caminho, Deus diz para ele que vai fazer uma grande obra. Obra essa que se fosse contada, ninguém acreditaria, mas Deus diz assim, ó, escreve com letras graúdas para que quem possa passar correndo consiga ler e entender aquilo que o Senhor vai fazer. Está escrito aqui no capítulo número 2. Depois você lê em casa. Preciso de consagração em tempos de distração, porque a consagração nos guia a um posicionamento correto. Quando Abacuque questiona a Deus, Deus responde os questionamentos de Abacuque. Sabe qual é a resposta de Abacuque? Abacuque 2:1, por favor. Ou Sara, ou Alice. Abacuque 2:1. Aleluia. Abacuque questiona a Deus, luta contra as dúvidas, mas Deus responde às suas indagações e Abacuque dá uma contra-resposta para Deus. O que é que Abacuque diz? Sendo assim o quê? Tudo aquilo que Deus falou no capítulo número 1, que você vai ler em casa, porque se eu for ler aqui, são
17 versículos, vai ficar muito longo. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Por que eu preciso me consagrar no meio dessas lutas, dessas tribulações, dessas coisas que se levantam para distrair o meu coração? Porque quando nós nos consagramos, somos guiados a um posicionamento correto. Qual foi o posicionamento de Abacuque? Ele se posicionou onde ele precisava estar. E aqui abre uma brecha para que a gente possa refletir sobre uma seguinte situação. Muitas vezes nós estamos colocados à perseguição, à prova, a dores, e em vez de nós nos posicionarmos no Senhor, nós vamos correr atrás de refúgio a muitas coisas. Uns confiam, como a palavra do Senhor fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a Bíblia também fala que o servo do Senhor diz, mas eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei no Senhor. O momento, a pessoa onde nós precisamos firmar as nossas indagações, os nossos corações, principalmente quando estamos passando por momentos de tormentas, é assumir a posição a qual Deus tem nos chamado. Porque por mais que eu e você não aceite, mas a nossa vida só faz o sentido que nós nascemos para ter quando nós estamos alinhados no centro da vontade do Senhor. Por mais que isso seja ruim de aceitar, mas essa é uma verdade, pelo menos é uma verdade bíblica, e se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, isso se torna uma verdade de Deus. Nós só estamos desfrutando da plenitude das nossas vidas quando nós estamos num local onde Deus nos chamou para estar. Por isso que muitos têm se perdido aí no meio do mundo. Ouvem palavras, passam por situações e em vez de tomar um posicionamento diante da presença do Senhor, estão buscando respostas em qualquer coisa, menos na presença de Deus. Estão fazendo aquilo que o Salmo 121 fala, eu elevo os meus olhos para os montes. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quantas vezes nós estamos buscando a nossa solução, não em ídolos, mas em situações, em questões, sem nem antes buscar a presença do Senhor. Mas o que eu acho fantástico é que Abacuque entende onde é o seu lugar. E ele diz assim, sendo assim eu vou me colocar na posição onde eu devo estar. Aleluia. Precisamos lembrar que o posicionamento onde Deus nos chamou para estar é ali onde nós vamos ter o sentido de prosseguir. Porque quando nós nos desassociamos do centro da vontade do Senhor, nós vamos voltar para dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas e mais questionamentos. E a grande verdade é, como está o teu coração diante de todas as lutas que tu tem passado? Onde nós estamos firmando o nosso coração, posicionando a nossa vida diante de tantas coisas que nós temos passado. A consagração, além de nos permitir, nos guiar para um posicionamento correto, ela também nos permite ouvir o direcionamento do Senhor em meio ao caos. Aí nós lembramos desse tema aqui, do ano passado, que está perdurando até hoje. Ouve, ó igreja, mas enquanto nós não pararmos o nosso coração, tirarmos o nosso coração das distrações, nós não vamos ouvir aquilo que Abacuque estava precisando ouvir. Nós não vamos discernir a voz do Senhor. E aí essa música que foi o tema do aniversário da igreja, ela faz tanto sentido que ela precisa estar ecoando dia após dia no nosso coração. Eu preciso calar todas as vozes. Preciso silenciar tudo aquilo que me distancia da presença do Senhor. E preciso voltar ao posicionamento que Deus me chamou. E muitos de nós sabemos, não vou dizer todo porque talvez seja um erro meu, mas a grande maioria de nós sabemos onde é o posicionamento que nós devemos estar. Onde é o exato lugar que nós precisamos estar. Ou voltar, para poder voltar a se desenvolver na caminhada que o Senhor tem reservado para a gente.
Porque enquanto nós não nos alinhamos com essa verdade, nós estamos continuando vivendo uma vida perdida. E eu acho fantástico porque o texto de Naum, capítulo número 1, versículo de número 3, esse texto ele marcou a minha história. Num dos maiores períodos de crise que eu passei na minha vida, eu falei ao Senhor antes de iniciar minha devocional. Tinha acabado de finalizar o livro do profeta Miqueias e abri o livro do profeta Naum. Acabado, um dia antes, finalizei e estava com o coração angustiado, clamando ao Senhor para que Deus falasse comigo, porque eu precisava de uma resposta. E aí comecei a ler o livro do profeta Naum, quando eu cheguei no capítulo 3, no final do capítulo 3, a palavra do Senhor fala assim, ó, Deus tem os seus caminhos no meio dos vendavais e no meio das tormentas. Aí o versículo de número 7 vem e diz, por que Deus tem os seus caminhos no meio do vendaval, no meio das tormentas? Porque Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele nos permite, mesmo no meio das dores, contemplar que existe esperança, exatamente para aquilo que a gente está vivendo. Mas só existe contemplação dessa esperança se houver posicionamento, se houver quebrantamento, se houver parada para ouvir a voz daquele que continua falando desde a eternidade. Desde a eternidade Deus fala. Falou no passado, fala hoje e falará até o dia de Cristo, porque depois do dia de Cristo a igreja do Senhor será arrebatada e nós vamos ouvir a sua voz diretamente lá na sua presença. Amados irmãos, talvez você esteja nessa noite aqui colocado no meio de muitas tormentas, incluído no meio de muitos vendavais, mas eu digo uma coisa, não pela minha palavra, mas pela palavra do Senhor, há um caminho de Deus para ser revelado exatamente no meio desse turbilhão que você está vivendo. Há um caminho de Deus para ser apresentado exatamente, e eu comecei a orar, Paulinho, ao Senhor e pedir, Deus, pois se tem um caminho no meio do vendaval da tormenta, então eu preciso entender qual é esse caminho, porque eu sei que pode ser que dure muitos dias, mas pode ser que acabe agora todo esse vendaval. Mas enquanto esse vendaval continuar na minha vida, eu quero caminhar sobre este caminho que o Senhor diz que ele é real no meio dos vendavais, no meio das tormentas. Marcelene, eu imagino o Senhor, os ventos se levantando, as tempestades perseguindo, o fogo se aflorando e o Senhor dizendo, vem comigo, porque eu estou abrindo o caminho e nesse caminho você vai encontrar provisão, nesse caminho você vai encontrar descanso, nesse caminho você vai encontrar o real sentido que eu te chamei para você viver. Aleluia! Aí eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles olharam para um rei e disseram assim, mesmo que o nosso Senhor não nos livre da fornalha, nós não vamos negar o seu nome. E a Bíblia fala que aqueles 3 jovens são lançados numa fornalha, e quando o rei coça os olhos, ele olha assim e diz, eu não lancei 3, e como é que tem 4? E aí ele mesmo diz, acho tão fantástico isso, porque aquilo que Deus libera sobre as nossas vidas é para testemunhar para o mundo que o Senhor é Deus, seja no vendaval, seja na tormenta, seja na fornalha, seja na cova do leão, seja na bonança, o Senhor ele é Deus. E quando o Senhor se revela a mim e a você, todas as pessoas começam a contemplar o Deus a qual nós servimos. É por isso que nós não podemos nos perder nas distrações. É por isso que nós precisamos voltar ao canto a qual nós saímos, nós abrimos mãos. Porque nesse exato local, o Senhor vai liberar a bênção. E eu me vejo exatamente nessa situação. Vento, fogo, vendaval, tempestade, e o Senhor vai dizer assim, ó, ei, aquieta tudo. Aquieta tudo, porque eu cheguei. E quando o Senhor chega, quando Ele libera uma palavra, as coisas, por mais dificultosas que elas estejam, a graça do Senhor me faz caminhar por esse caminho do vendaval da tormenta, entendendo que Ele está no caminho. Então, uma expressão mudando que diz que Deus ele é a luz no final do túnel. Avaliando isso uma vez, eu entendi que Deus ele nunca foi a luz no final do túnel.
Nunca Deus foi a luz no final do túnel. Ele sempre foi a luz que foi até o final do túnel conosco. E a mesma luz que desceu no final do túnel, ela tem o poder de nos fazer subir. Então Deus, ele não é a luz do túnel, ele é aquele que está presente, seja descendo na cova, seja subindo no monte. O Senhor é aquele que é presente em nome de Jesus. Por isso te digo, amado irmão, posicione seu coração. É um tempo de avaliarmos a nossa caminhada. Posicione o seu coração para que você venha desfrutar dessa graça que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Porque se nós não fizermos isso, não dá para Deus fazer algo num coração entulhado. Vem aqui, Senhor, por favor. Segura isso aqui numa mão. Segura isso aqui na outra. Agora pega isso aqui. Quantas vezes o nosso coração está entulhado com situações, com distrações, e Deus está querendo derramar algo, entregar algo que é de um valor muito maior, apesar desse tablet, desse celular ser muito mais caro do que essa Bíblia, mas aqui é a maior verdade que transforma o coração do homem. Deus está querendo liberar algo sobre as nossas vidas, mas nós estamos entulhados, perdidos nas distrações, e não vamos receber aquilo que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Pega isso aqui. Não tem como pegar algo se a sua mão já está entulhada de coisas. Não tem como, obrigado, irmão. Não tem como receber algo da parte de Deus se o nosso coração está entulhado com distrações. Essa é a real necessidade de um posicionamento correto diante da presença do Senhor. Acho fantástico porque esse profeta, ele decidiu no coração. Aleluia. Eu já li esse texto várias vezes. Abacuque é um dos textos que eu mais li na palavra do Senhor. E no capítulo de número 1, Deus não chama Abacuque para nada. Deus não diz assim, vem cá, Abacuque, posiciona aqui nesse lugar. Não. É uma atitude meramente humana. Ele escuta a voz do Senhor e ele disse, eu não vou escutar a voz do Senhor no meio das distrações. Eu vou para o meu posicionamento, eu vou para a minha torre, eu vou para onde o Senhor tem me chamado, porque eu preciso receber exatamente aquilo que o céu tem liberado sobre a minha vida. Aleluia. 3, porque eu preciso me consagrar em meio às distrações? Porque mesmo em meio ao caos, a consagração nos permite contemplar que Deus agiu no passado, mas Ele tem poder para agir no hoje, no agora. Aleluia. Deus pode agir amanhã, depois, o ano que vem pode, mas que é que nos faz perder a nossa paz em entender que Deus não pode liberar uma palavra hoje? Hoje, exatamente hoje, pode ser a noite onde o Senhor liberará sobre a tua vida o alinhamento que você precisa entender, viver. E aí Abacuque, lembre, ele sai de um coração duvidoso diante da presença do Senhor, se posiciona no Senhor, e aí ele começa a avaliar tudo aquilo que Deus já fez. Ontem eu tive ali a oportunidade de sentar à mesa com alguns amados irmãos após o culto de jovens, né? Acho que foram quase todos, não foi? 20 e tantas pessoas. E aí eu estava sentado na mesa ali perto do Ricardo da Ju, e eu até falei para o Ricardo, não sei se a Juliana ouviu, mas eu até falei sobre a oração de Abacuque, lembra, Ricardo? Eu disse da oração de Abacuque, que uma das orações de Abacuque precisa ser o norte das nossas vidas com urgência. Capítulo de número 3, versículo de número 2, por favor, em nome de Jesus. Estou já terminando, viu? Falta só 2 pontos. Me ama aí, em nome de Jesus, e ora por mim. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abacuque tem um coração duvidoso. Ouve-se um encontro com o Senhor. Ele toma um posicionamento, e aí com esse posicionamento ele está apto a ouvir a voz do Senhor, exatamente naquilo que o Senhor queria falar. Olha o que Abacuque diz. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Aí ele vai, não é besta, conhece aquilo que já tinha sido feito por esse poderoso Deus, e ele clama, realiza de novo amanhã
Não. Realiza de novo em nossos dias, pode ser hoje, as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época, pode ser nesse lugar. Ainda que esteja irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Aleluia. Aleluia. Há uma pessoa aqui dentro que precisa ouvir o seu testemunho. Só uma. Ninguém mais. Há uma pessoa que precisa ouvir os grandes feitos do Senhor na sua vida essa noite aqui. Exatamente agora. Sabe quem é essa pessoa? A pessoa que mais precisa ouvir dos grandes feitos do Senhor na sua vida é você mesmo. Porque se Deus foi Deus poderoso até ontem, é Deus poderoso até hoje, o que é que impede a sua mão de ser poderoso amanhã e depois e posteriormente? Se Deus cuidou até ontem, se Deus cuida até hoje, o que é que impede de que Ele vai cuidar eternamente? Aleluia! E nós precisamos validar as boas obras do Senhor nas nossas vidas, dia após dia. Nós precisamos validar as boas obras, fazer assim como Abacuque fez. Ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante de tudo aquilo que ele ouviu falar. Sabe o que foi que Abacuque ouviu falar? Todos que estudam a palavra de Deus sabem que os servos do Senhor, eles precisavam ser peritos na Torá, né? Na lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, eu acho que eu errei a ordem, mas os 5 são esses. Está escrito os grandes feitos do Senhor. Está escrito que a terra estava sem forma e vazia, mas o Senhor disse: haja. Está escrito de que quando o povo de Deus estava à frente de um mar vermelho, as costas dele estavam um poderoso exército. O Senhor olha para um homem natural que nem eu e você e disse: toca as águas com esse cajado, porque o mar vai se abrir. E a expressão bíblica fala que o mar se abre e o povo de Deus passa a pés enxutos diante daquela situação e foge do exército de Faraó e também se sai diante de um grande mar que era impossível qualquer humano atravessar a nado, quanto mais a pé enxuto. Esses eram um dos grandes feitos que Abacuque tinha contemplado diante da sua jornada, com todos os outros que o próprio Senhor já tinha falado ao seu coração. Nós precisamos lembrar dos grandes feitos do Senhor. Lamentações, capítulo de número 3, versículo 19, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí o servo de Deus fala assim, ó, versículo de número 21. Quero, portanto, trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E ele finaliza no versículo de número 23, depois você lê o resto. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Precisamos alimentar o nosso coração, não na dúvida que permeia diante do caos, mas na convicção de que Deus um dia fez. Deus é poderoso para continuar fazendo e Ele não só pode, como Ele quer. Que é uma grande diferença. A minha esposa, ela pode sair daqui e pagar uma pizza para mim. Eu acho que ela vai querer, né? Então, poder e querer. Deus pode fazer qualquer coisa, mas também ela pode não querer pagar. Apesar de poder pagar, pode não querer pagar. Deus pode fazer qualquer coisa, Sidney Filho, e Ele quer. Isso é que é o mais fantástico. Porque apesar de ser o retentor de todo o poder e pode liberar qualquer coisa em qualquer situação, Ele pode também não querer liberar. Mas entre o querer e não querer, eu prefiro acreditar que a qualquer momento as minhas mãos podem estar estendidas e a graça do Senhor, a vitória que a minha esposa testemunhou aqui um pouco antes, enquanto louvava, ela pode vir ao encontro do meu coração. Aleluia. Senhor, eu lembro dos teus grandes feitos e eu tremo diante de ti e eu digo, faz de novo.
E aqui eu abro um parênteses. Tome cuidado com o tempo na sua vida. A caminhada cristã. Talvez você não tenha 18 anos de crente como eu, talvez tenha um pouco mais. Tem uns aqui que são dinossauros, né? Talvez tenha um pouco menos. Mas o tempo, ele pode ser um aliado ou um vilão, dependendo de como tiver a disponibilidade do teu coração em se curvar. Abacuque diz: aviva a tua obra com o passar do tempo, porque o passar do tempo, se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos perder, porque são muitas lutas, muitas dores, muitas tribulações, mas quando nós estamos colocados diante do centro da vontade do Senhor, passa-se os céus e a terra, mas a vontade do Senhor ela é cumprida sobre as nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Quem falava isso é quem estava testemunhando do poder de Deus através da vida daquele povo. E quando Deus libera sobre as nossas vidas, o pastor Paulinho pregou aqui há 2 domingos atrás sobre os exemplos, quando Deus libera sobre as nossas vidas, nós passamos a ser exemplos de um agir extraordinário de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso eu sempre questiono como vai o teu coração. E aí o salmista fala: com efeitos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele passa não mais a analisar as dores, as lutas, as tormentas, mas ele passa a analisar. Até o ímpio está conseguindo contemplar a grandeza do Senhor sobre a minha vida. E aí ele vai e afirma com todo efeito: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E aí ele continua: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Isso é que eu acho uma das coisas que eu acho mais fantástico desse texto. Às vezes a gente sai, Jonathan, semeando e chorando. Só Deus sabe como está o nosso coração. Muitas das vezes a aparência é assim, ó, bonito, nesse menino. Mas só Deus sabe como está o coração. Só Deus sabe quantas vezes nós saímos semeando e chorando. Semeando e se quebrantando diante da presença do Senhor, com tantas opressões, com tantas lutas, com tantas dores. Mas a Bíblia fala que mesmo que saiam semeando com lágrimas, voltarão ceifando com júbilo de alegria. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. No momento oportuno, a graça do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida e você vai entender que vale a pena ser fiel. Vale a pena se consagrar. Vale a pena abrir mão das distrações da vida. Vale a pena liberar o coração para poder desfrutar daquilo que o Senhor está querendo resolver nas nossas vidas. Porque, como eu exemplifiquei aqui com o Sidney, se nós estivermos com nossa vida entulhada, não haverá liberação dos céus que possamos suportar, porque Deus não libera vinho novo em odres velhos. Por isso nós precisamos nos esvaziar e se consagrar. O esvaziamento faz parte de se consagrar. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu eu, das minhas vaidades, dos meus erros, das minhas indagações, porque eu quero viver à luz daquilo que Cristo tem ao meu respeito. Aleluia. E eu finalizo justamente com o que aconteceu depois de que Abacuque se aliou com o Senhor. Recapitulando, ele sai de um coração duvidoso. Ele toma um posicionamento diante da presença do Senhor. Ele fica livre para poder entender o que o Senhor tinha a liberar sobre a sua vida. Tanto que ele diz: aviva a tua obra no passar dos anos. Amados irmãos, só desfruta de uma convicção de dependência quem trabalhou o seu coração à luz da verdade que é Cristo. Pergunta para o ímpio qual é a sua esperança. Eu tenho acompanhado muitos pastores e tenho visto muitos podcasts sobre geopolítica e o mundo está exatamente um caos. Prestes a estourar a guerra em todo canto.
E a esperança do povo é que a guerra estoure em qualquer momento, inclusive que o Brasil entre em guerra. Mas quando nós curvamos o nosso coração diante do Senhor, nós estamos nos habilitando a declarar, assim como Abacuque declarou. Mesmo que os meus olhos não estejam contemplando, isso não é hipocrisia, isso é convicção no coração. Mesmo que eu não veja a minha família rendida no Senhor, todavia eu me alegrarei do Senhor. Isso não é hipocrisia, isso é convicção de que Deus pode, de que Deus tem o poder. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de oliveiras, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Abacuque estava dizendo exatamente assim: mesmo que esteja um caos, mesmo que esteja um caos social, um caos moral, um caos espiritual, mesmo assim, a minha esperança ela não está baseada naquilo que os meus olhos veem, mas ela está baseada naquilo que o Senhor tem a liberar sobre a minha vida. E mesmo que os meus olhos hoje estejam vendo um caos, todavia eu me alegrarei, porque Ele é poderoso, e Ele sendo poderoso, Ele tem poder para liberar uma palavra, e todas as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Aleluia! Aleluia! Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Chamar o ministério de louvor, em nome de Jesus. A consagração gera dependência. E dependência não é algo fundamentado em qualquer situação. É algo fundamentado em relacionamento. Eu só conheci um Deus no meio do caos porque eu passei pelo caos. Eu só conheci um Deus de provisão porque um dia eu tive necessidade. Eu só conheci um Deus de alegria porque um dia eu estive triste. Eu só conheci um Deus que projeta a vida porque um dia eu desejei a morte. Eu só conheci um Deus que me ama porque um dia nem mesmo eu me amei. Como vai a tua vida, igreja? Abacuque analisou tudo que passou. E pelo fato de ter permanecido aos pés do Senhor, ele declara a sua dependência, mesmo quando nada faz sentido. É fácil, Sidney, adorar o Senhor quando vai tudo bem. Mas o sacrifício de adoração, ele é extraído exatamente quando tudo diz que não. Jó declarou assim, nu eu saí do ventre da minha mãe e eu estou disponível a voltar nu para lá. O nome disso era dependência. Paulo afirma em Filipenses 4, do 11 ao 13, que ele consegue viver contente exatamente com aquilo que ele tem. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque o nosso contentamento ele vem do Senhor. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Sabe por quê? Ele diz assim, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. A verdade é que nesse período de distração, de dores, de angústias, de situações que nos levam à distância da presença do Senhor, aí é que nós precisamos nos consagrar mais. Aí é que nós precisamos curvar mais o nosso coração. Aí é que nós precisamos ir para um local onde nós nascemos para estar, é no centro da vontade de Deus. Porque é no centro da vontade de Deus que a nossa vida tem realmente sentido. Aleluia. Muitas coisas têm acontecido nas nossas vidas. São tantas lutas, são tantas tribulações, são tantas traições. Mas assim como Abacuque e tantos outros citados nessa noite, podemos até estar vivendo dias intensos,
Todos os momentos, há tantas situações, há tantas coisas que nos impulsionam para distrações. Mas há um convite da parte de Deus em tratar as nossas vidas. Há um convite da parte de Deus em alinhar os nossos corações. A verdade é que há muitos de nós que estão passando por lutas intermináveis. Outros estão perdidos em relacionamentos que foram desajustados. Ainda há aqueles que estão presos em questões que estão vivendo, que estão afastando você do seu propósito. Tem muitos que não estão mais atentos, com os olhos fixos diante do Senhor. Mas uma coisa eu afirmo essa noite com muita propriedade: as situações da vida não estão simplesmente acontecendo comigo e com você com o intuito de nos distrair. Mas eu tenho convicção no Senhor de que Ele está nos chamando para um posicionamento. Não foi Deus que disse assim, vem cá, Abacuque. Foi Abacuque que validou todas as situações e disse, eu decido hoje me posicionar. Porque como eu sempre falo, aquilo que depende de Deus, já está tudo pronto. Acho que já cansaram foi de ouvir isso. No que depende de Deus já está tudo pronto. Agora a verdade é, será que nós estamos disponíveis a abrir mão daquilo que está nos distraindo para poder abraçar aquilo que é divino? Sua vida precisa realmente fazer sentido. Primeiro para você e depois para todos aqueles que estão no seu ciclo social. E tudo depende de um posicionamento nosso. Mas não se engane, Satanás ele vai continuar tentando te distrair. Vai continuar tentando, seja como for, cada um. Porque cada um tem uma realidade. Cada um tem uma dor, cada um tem um sofrimento, cada um tem uma situação. Mas o que eu acho incrível é que a resposta, apesar de cada um ter uma situação diferente, mas a resposta é a mesma para todos. Há um caminho no meio do vendaval das tormentas. Há um caminho no meio das distrações. É tempo de lutar contra tudo aquilo que está te afastando de Deus. Porque Deus ainda cuida da tua casa. Deus ainda cuida da sua empresa. Deus ainda cuida do seu coração. Mas como pode um ser tão glorioso como Deus se preocupar comigo? Ele se preocupa. Se não fosse assim, ele não tinha entregado o seu tudo, como o Sidney bem falou aqui no início do culto. Ele deu tudo. Porque Ele se importa como vai você. Ele se importa como vai a tua vida. Por mais que muitos não estejam contemplando o agir de Deus a olhos nus, porque essa nem sempre será a realidade de todos, nem sempre nós vamos conseguir contemplar. Realmente Deus está sentado aqui do lado da Shirley. Nem sempre nós vamos conseguir contemplar isso. Mas a verdade é que é exatamente isso que acontece conosco. Porque se o Senhor se sair só um pouquinho, nós vamos sucumbir. Se o Senhor só se afastar um pouquinho daqui, o país bem mais próximo possível que Ele consegue. Se afastar só um pouquinho, ela perde um pouco da proteção. Mas se tirar a presença de Deus, nós perdemos tudo. E Deus se preocupa como vai você. Deus se preocupa como vai a tua vida. Você voltando para o centro da vontade de Deus, sabe o que é que acontece? Os seus braços voltam a abraçar. A sua voz volta a louvar. O seu coração se disponibiliza para voltar a pregar. O seu corpo está disponível de volta a ministrar dança diante da presença do Senhor. Os seus joelhos voltam a estar dobrados para interceder e clamar pelo povo de Deus. Há uma necessidade urgente de nós nos posicionarmos diante da presença do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.
Essa pode ser uma noite onde você vai afirmar com muita base, muita verdade: todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque não estava sendo hipócrita aqui, ele estava sendo convicto de que existe esperança no meio do caos, existe verdade no meio das dores. Enquanto o ministério de louvor louva, curve seu coração diante dessa verdade. Se isso faz sentido para você, o mínimo que você deve fazer é se posicionar diante da presença do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia.